Olá! O vídeo de hoje é sobre porcentagem. A gente vai ter um exemplo onde a gente vai ter que aplicar o cálculo de porcentagem para verificar qual que é o desconto e qual que é o valor final de um determinado produto. Esse exemplo veio de um amigo que precisou para um teste em uma empresa, ele recebeu o teste em casa e ele me pediu ajuda para conseguir resolver as questões. Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o final dessa planilha. Olha só, a gente vai poder verificar qual que é o valor do desconto e qual que é o valor final do produto. Mas antes eu quero te pedir para dar like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos e se você estiver vendo no Instagram ou no Facebook, marcar a galera que você sabe que vai precisar de Excel, tanto num teste de emprego quanto para trabalhar no seu dia a dia. Afinal, é uma das ferramentas mais utilizadas em todas as empresas. E também para me ajudar, né? Para incentivar para que a gente continue gravando vídeos aqui para o canal. Então, nós temos aqui uma planilha, onde eu tenho uma listagem de produtos, o preço dos produtos e a porcentagem que vai ser dada de desconto. Digamos que você recebeu a planilha assim e precisa trabalhar com essa porcentagem e formatar ele aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é formatar os campos, deixando no formato correto, né? Que nem nesse caso aqui, dos preços, eu preciso deixar ele no formato de real, né? Que é a nossa moeda. Então, aqui em página inicial, eu tenho um menuzinho aqui separado para trabalhar com o formato de número, né? Eu posso clicar aqui nessa abinha para baixo e ele vai abrir uma lista de possibilidades. Eu posso utilizar direto as que estão aqui. Então, eu vou colocar aqui que é um formato de moeda. Olha o que aconteceu. Parece que o primeiro número desapareceu. Então, se isso acontecer, a gente pode ir entre a coluna B e a coluna C. Quando mudar o mouse para esse formato, dar um duplo clique e ele vai reaparecer. Ou só clicar mesmo e arrastar que ele já iria funcionar. Porque, na verdade, o número só estava oculto porque ele tem um tamanho maior do que a coluna permitia. Agora, vamos para a formatação dessa coluna, que é onde tem a minha porcentagem de desconto. Digamos que eu fosse fazer a mesma coisa, mas eu vou mostrar de uma outra forma para a gente ir aprendendo mais. Então aqui, olha, do lado, no nome desse menu está escrito número e aqui desse ladinho tem um símbolo com uma flechinha para baixo, para o ladinho, né, diagonal, que diz que é para formatar o número. Então vamos vir aqui em formato de número. E ele me dá todas as possibilidades que eu tenho para formatar esse número, inclusive o personalizado, que a gente pode fazer várias coisas. Tem como formatar como número e mexer nas casas decimais, moeda, que era igual a gente tinha utilizado anteriormente, contábil, data, que eu posso também utilizar os formatos que já existem, e nesse caso a gente vai utilizar para porcentagem. Então eu quero colocar aqui porcentagem, ele já me dá um exemplo aqui, né, de como ficaria, e eu quero com nenhuma casa decimal, isso quer dizer, não quero que fique com nenhum número depois da vírgula. Então, eu clico em OK e as coisas deram errado. Veja só, ao invés de aparecer aqui 10% e aqui 2%, 75%, ele se confundiu e fez um número muito maior do que eu precisava. Então, agora a gente vai ver como trabalhar nesses casos. Eu tenho aqui uma tabela número 2, né, que está com o mesmo formato que veio anteriormente. Então, o que eu posso fazer caso eu tenha recebido ela assim? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é, depois do 10, colocar um símbolo de porcentagem. Veja que esse campo já mudou de formato e se tornou um campo do tipo porcentagem, certo? Mas eu tenho que fazer isso linha a linha. Porque se eu arrasto só o formato, ele não deu certo de novo. Então, eu tenho que ir linha a linha. Como se fosse uma lista muito extensa a gente teria problemas, eu vou te ensinar a concatenar. Então, o que é concatenar? É um recurso que a gente tem dentro do Excel para poder juntar duas células, o conteúdo das duas células em uma célula só, ou juntar o conteúdo de uma célula com um texto, e entre outras possibilidades, tá? Com uma fórmula, inclusive, fazer um cálculo e daí mostrar esse cálculo. No caso da nossa porcentagem, que o que a gente precisa é que aqui, depois do 10, apareça o símbolo de porcentagem. Como que eu faço? Eu vou iniciar uma fórmula, então sempre inicia com igual.
Vou clicar na minha célula de referência, que é essa que está na C3, onde tem o número 10. Eu vou utilizar o símbolo do E comercial, certo? E vou agora colocar o símbolo da porcentagem. Só que eu não posso pôr ele direto assim, porque nesse caso ele é um texto. E quando eu vou utilizar um texto dentro de uma fórmula, eu tenho que colocar ele entre aspas duplas. Então eu vou abrir aspas duplas, vou colocar o símbolo de porcentagem e vou fechar. E veja só, o 10 já ficou no formato que eu preciso. Vamos ver se funciona nas linhas de baixo. Então, quando eu criei uma fórmula, eu quero que ela se replique, eu posso vir aqui no finalzinho do nosso quadradinho da célula, esperar mudar para esse formato aqui, que é uma cruzinha pretinha, um mais, né? E arrastar para baixo. E veja só, agora deu tudo certo e a conta vai funcionar dessa forma. Daqui a pouco a gente faz o cálculo aqui do valor do desconto, mas no momento é só para mostrar para vocês que o recurso de concatenar funcionou. Só que a gente tem que prestar atenção em um problema. Como a gente concatenou, veja aqui na barra de fórmula que, na verdade, o que tem nessa célula é a nossa fórmula, certo? E se, por acaso, eu preciso apagar essa coluna, olha, eu vou excluir ela, automaticamente foi perdida toda a minha referência, porque a célula não está mais lá, então vai dar tudo errado. Então, eu vou ensinar para vocês uma coisa que a gente pode utilizar para que isso não ocorra. Então, eu posso copiar todo o conteúdo da célula, eu dou um Ctrl C, e eu vou colar como valores. Então, eu venho aqui em colar especial, valores. E quando eu clico em OK, olha só, agora quando eu venho aqui na minha barra de fórmulas, o que eu tenho é escrito 10% mesmo. Quando eu venho aqui no 2, eu tenho escrito 2%. Né? Eu posso corrigir esse erro aqui, selecionando todas, venho aqui nesse pontinho amarelo. Vamos converter para número, na verdade, que deve funcionar bem. Certo? Já convertemos para números. Veja que todos os campos estão com formato de porcentagem. E agora eu posso excluir tranquilamente essa coluna. Uma outra possibilidade também é dividir o valor por 100, que seria colocar igual a porcentagem divididos por 100. Aí sim, olha, ele já me deu certinho aqui, porque eu já tinha formatado como porcentagem, tá? Então, olha só, ele já conseguiu entender qual que é o valor, porque ele dividiu esse valor por 100 para me dizer qual que é a porcentagem que eu vou utilizar. Olha, veja, se eu tivesse com esse campo no formato geral, ele daria esses quebradinhos aqui, porque em nenhum dos casos eu estou utilizando 100%. Então, se eu fosse dar aqui 100% de desconto, aqui no lugar de 10 eu teria o 100, né, que ele iria dividir, e daí sim daria 1, porque no caso aqui da TV, ele daria R$ 1.989 de desconto, porque seria o total do desconto, certo? Então, se eu quero só dar 10%, então eu quero dar 0,1. Então, eu formato novamente esse campo aqui para porcentagem e eu já consigo trabalhar com ele. E novamente, já que eu fiz um cálculo, né, para poder calcular essa porcentagem, mas eu quero eliminar esse campo aqui, eu copio os itens, eu seleciono a coluna, dou um copiar e venho em colar como valores. Posso utilizar essas opções de colagem aqui para colar. E daí ele já colou aqui para mim os valores diretos sem a minha fórmula. Agora eu posso excluir tranquilamente essa coluna também. E por fim, a gente vai fazer o cálculo da porcentagem. Então, se meio representa 50%, e a gente multiplica esse valor para saber qual que é a porcentagem, então aqui, como ele sabe qual que é a minha porcentagem que está guardada, eu vou só multiplicar pelo número total. Então, vai ficar igual ao preço multiplicado pelo valor da porcentagem. E ele já me deu aqui qual que é o meu valor do desconto, certo? Se esse campo tivesse como geral, que estaria escrito então 0,1, veja aqui que mesmo utilizando os mesmos campos como referência, a conta fica certinha. E se eu coloco o número 1 aqui,
ele me dá o 100% que eu comentei com vocês, porque ele é o total, né? O 1 é o total. Se eu quisesse voltar dinheiro ainda para a pessoa, dar 200%, ele iria multiplicar esse valor. Mas como eu quero dar só 10%, então eu quero dar 0,1, que é 10% de desconto. Voltando aqui, porque sempre fica mais fácil deixar no formato correto, porque fica mais fácil de enxergar. Então, eu deixo aqui como 10%. Como que eu calculo o preço final? Eu vou vir aqui nesse último campo, eu clico no igual, eu pressiono o igual novamente no teclado, pego o preço, subtraio, então eu vou colocar o sinal de menos, o valor do desconto, e ele vai me dar qual que é o meu preço final. Se eu quero que esse cálculo seja replicado para as próximas linhas, eu seleciono as duas, venho aqui nesse quadradinho que aparece no final da minha seleção, eu posso dar um duplo clique, que ele vai replicar o meu cálculo para todas as minhas linhas, certo? Ele usa a referência, olha só, as colunas que eu usei na primeira e vai descendo linha a linha. Então, isso aqui se tornou B8 e C8. Assim como aqui era B3 e C3. Eu também posso colocar esse cálculo que eu fiz aqui dentro do cálculo do preço final. Esse exemplo eu peguei de uma prova que um colega fez para uma vaga de emprego. Então, caso você tenha essa mesma questão em algum teste que você for fazer, você vai poder verificar que às vezes ele vai pedir só o preço final. Só tem uma coluna para pôr o preço final. Então, o cálculo tem que ser feito dentro dessa mesma coluna. Então, como que eu faço? Vamos começar do zero. Vou colocar o sinal de igual, vou colocar onde está o meu preço total, o sinal de menos, da mesma forma, porque eu quero que do valor total seja subtraído um valor, seja diminuído um valor, certo? Então, eu abro parênteses e agora sim eu vou fazer o cálculo da porcentagem assim como eu já tinha feito. E como que eu faço o cálculo da porcentagem? Eu vou pegar o preço original, multiplicar pela porcentagem que eu vou dar de desconto que já está no campo C3. Eu fecho meus parênteses e o cálculo está feito da mesma forma. Se eu quero replicar para as próximas linhas, eu posso vir aqui no final da minha célula, onde tem esse quadradinho. Quando muda para esse sinal de mais, eu abaixo aqui e novamente ele vai ter feito, continuado a referência aqui para mim, B8 e C8. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Novamente eu peço para que você compartilhe com seus amigos, curte, dá like, marca as pessoas aí para que mais gente aprenda a utilizar esse recurso, não passe apuro, caso tenha, assim como meu amigo, um teste desse para fazer. E é isso, muito obrigada!